Na Fórmula 1 acontece uma parada muito interessante. Fórmula 1 é corrida de carro, gente. Carro muito, muito rápido. Aí, beleza. Acontece um negócio interessante. Os carros precisam fazer o pit stop. Eles precisam parar. Eles precisam efetuar, por exemplo, troca de pneu. Por quê? No momento certo ali da corrida, eles precisam compreender que tem que ter uma estratégia no tempo certo, na volta certa, e tem que ser muito rápido, mas eles precisam trocar os pneus da Fórmula 1 ali do carro, porque senão o carro não vai andar mais, porque é muita velocidade, é muito atrito, é muita potência, e o pneu gasta. Certo ou não? A gente pode chamar isso, então, como se fosse de manutenção. Por quê? A gente não corre de Fórmula 1, nós não somos pilotos de Fórmula 1, entretanto, a gente faz manutenção no nosso carro. Periodicamente, seu pai e sua mãe precisa trocar o pneu do carro dele, precisa trocar o óleo do carro, precisa dar uma olhada, ver se está tudo certo, está tudo funcionando bonitinho, precisa trocar alguma peça. Manutenção. Fala, manutenção. Isso, manutenção, exatamente. Olha só, é necessário fazer manutenção. Hoje, a palavra que eu tenho para pregar para vocês hoje é uma palavra de manutenção. É como se a gente estivesse na corrida, mas a gente precisa dar uma pausa, a gente precisa parar de correr um pouco e a gente precisa fazer manutenção. E como é que é a manutenção da vida do crente? Eu vou te explicar. Conversando com a galera e trocando ideia, e verificando como é que está acontecendo, eu percebi que a gente precisa trocar uma ideia e reforçar algumas coisas a respeito de santidade. Japonês, sobe com o microfone para mim, por favor. A gente precisa conversar um pouco a respeito de santidade. Então eu quero o seguinte agora. Eu quero um representante dos Lions, que não pode ser o capitão, nem a capitã, um representante dos Bulls e um representante dos Eagles, aqui embaixo, por gentileza. 10 segundos. Isso, muito bom. Eagles, Bulls, falta Lions. Se em 10 segundos não chegar um Lions aqui, vai perder 150 pontos. Muito bom, excelente. Rapidinho aparece. Olha só, vamos lá então. Eu vou descer, com muito cuidado, porque aqui está molhado. Mas olha só, como você se chama? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Suas amigas chamam de Duda? Madu. Madu, muito bom. Vou te chamar de Madu, então. Madu, olha só, para a galera da igreja. Você vai explicar em 10 segundos o que é santidade. Misericórdia. Tempo. Viver... O quê? Viver com Cristo, né? Eu não sei explicar. Você vai saber. Vamos lá, quer ver? Ó? 10 segundos. Dani, qual equipe você é? Oi? Qual equipe você é? Eagles. Eagles. Daniel, 10 segundos para você falar o que é santidade. Tempo. Viver o que Deus fala e a palavra dele. Amém, muito bom. Vamos lá. Nome e equipe? Maria Bulls. Certo, vamos lá, Mar. Seguinte. 10 segundos para você falar o que é santidade. Viver com pureza? Viver com pureza. Gostei da fala da Maria. Madu, última chance. Vamos lá, 10 segundos. Tempo. Viver a palavra do Senhor, viver com Cristo, pureza. Muito bom, excelente. Uma salva de palmas. Qual que é a equipe da Mar? Bulls. Os meninos vão dar uma pontuação para o Bulls, porque eu achei a resposta da Mar muito bom. 100 pontos para o Bulls. Muito bom, excelente. Vou voltar por aqui, porque meu tênis ficou molhado, vai que eu caio. Não estou pronto para virar meme na internet. Olha só. Santidade, cara. A gente precisa trocar ideia sobre santidade. Por quê? Porque quando a gente fala de vir para a igreja, santidade é uma palavra que todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu, pelo menos uma vez na vida, a palavra santidade. Às vezes até fora do contexto cristão, fora do ambiente cristão.
Quando você faz a diferença onde você passa, quando você faz a diferença lá na sua sala de aula e tal, alguém pode virar para você, por exemplo, e falar assim: e aí, mano, você está querendo pagar de santo? Alguém já ouviu algo parecido com isso aqui ou não? Amém? Abaixa a mão. Pois é. Só que às vezes, quando você está fazendo isso, você não está querendo pagar de santo, você está querendo ser alguém parecido com Jesus. Amém? Então, hoje, a palavra é de manutenção. Por quê? Porque quando o crente vai fazer manutenção, ele olha para dentro de si mesmo. E o Espírito Santo de Deus, ele faz com que você olhe para dentro de você e veja o pecado que está aí, e veja o que está aí que é errado, e o Espírito Santo, ele te concede perdão através do sangue de Jesus. Amém ou não? Amém. Primeiro texto que a gente vai ler está lá em Isaías capítulo 6. Abra aí, por favor, Isaías capítulo 6, vamos lá. Lembrando que tem que trazer Bíblia para pontuar no challenge. Olha que legal, Isaías capítulo 6, versículo 1. Presta atenção, ouço ruídos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros. Quem não tem Bíblia, lê alto no telão. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção. Deixa o 3. Quantas vezes está escrito santo nesse versículo? 3 vezes. Quando um autor ali do Antigo Testamento, ele escreve santo, santo, santo. Quando você vê algo assim, essa repetição acontecendo, é para dar ênfase. É como se fosse hoje, como se tivesse grifado. É como se você tivesse no WhatsApp e você escrevesse em caixa alta, tá ligado? Texto tudo maiúsculo. Santo! Isso, garoto, muito bom. Olha só, presta atenção. Deus é santo. Santidade é parte de quem Deus é. Veja bem, não é uma parada que, tipo assim, Deus tem. Não é uma parada que Deus parece. Santidade é algo que Deus é. Deus é santo. Fala, Deus é santo. Amém ou não? Então olha só. Você sabe agora que Deus é santo. Então você sabe que a santidade, ela vem de Deus. Então agora o que você precisa fazer? Você precisa olhar para Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas. Amém ou não? E aí para isso, eu tenho um vaso cheio de água. Vai lá agora em Gênesis capítulo 1. Vai lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha que legal, Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Olha que maneiro, presta atenção. Deus criou o homem e a mulher, e Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Deus criou tudo perfeito. Então é como se Deus tivesse criado você assim, ó. Olha como você é bonito. Olha como você é lindo. Ó, transparente, limpo, bonito. Na verdade você não, estou falando aqui de Adão e Eva, tá? Deus criou Adão e Eva desse jeito aqui, ó. Tudo bonitão. O plano original de Deus era que a gente fosse assim.
Esse é o plano original de Deus. Então Deus criou todas as coisas, como a gente já conversou sobre isso aqui, por comando de voz. Deus falou, haja luz e houve luz. Deus separou a terra das águas, Deus criou os oceanos, Deus criou a natureza, Deus criou os céus. Mas, quando Deus criou o homem, Deus colocou a mão, formou o homem do pó da terra, tirou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida. Depois, tirou uma costelinha do Adão e fez a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa que nós somos a primazia, a coroa, a obra-prima da criação. Porque Deus criou tudo por comando de voz, mas o ser humano, Deus criou colocando a mão. Dá um amém no seu lugar. Amém? Agora presta atenção. Em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3 é provavelmente o capítulo mais importante da sua Bíblia. Por que Gênesis capítulo 3 é o capítulo mais importante da sua Bíblia? Porque relata o pecado, a queda. O homem pecou. O homem zoou o plano de Deus. Vamos ler um pouquinho? Gênesis capítulo 3. Olha só, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Presta atenção, Deus criou tudo perfeito. E Deus colocou eles no jardim do Éden. Estava tudo maravilhoso, tudo lindo no jardim do Éden. E Deus colocou ali uma árvore. E uma árvore que eles não deveriam comer daquele fruto. Aí você pode olhar para o texto e falar assim, nossa Davi, mas não era mais fácil então, Deus não botar a árvore lá? Porque se Deus não tivesse botado a árvore lá do pecado, ninguém ia pecar. Se Deus não tivesse botado a árvore lá no meio do jardim, era mais fácil. Quem aqui já pensou isso? Levanta a mão com sinceridade. Pode responder, ninguém vai te julgar. Abaixa a mão. É uma dúvida sincera. E eu vou responder a sua dúvida. Presta atenção. A liberdade de escolha, de decisão, é o que faz com que o amor de Deus seja tão incrível, tão maravilhoso. Veja bem, eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo. Sou casado com a dona Jamila Jardim, ela está aqui. Serei pai em breve, primeira semana de agosto, em nome de Jesus. Isso aí, muito bom. Mas olha só, Jamila escolheu casar comigo. Ela decidiu, conversou com a mãe dela, conversou com o pai dela, falou assim, olha, acho que eu vou casar com aquele cara. Os pais dela falaram, acho uma boa ideia. E nós estamos casados há 4 anos, certo? Se eu fosse, presta atenção, se eu fosse o último homem do mundo e a Jamila tivesse casado comigo, eu não iria saber se a Jamila casou comigo porque ela me ama ou se ela casou comigo por falta de opção. Porque não tinha mais ninguém para ela escolher, então vai esse mesmo. Veja bem, da mesma forma, quando Deus coloca a árvore lá no meio do jardim, Deus está falando, vocês não são obrigados a me servir. E essa, meus irmãos, é uma prova de amor gigantesca, veja bem. Mas, a serpente, o diabo, o inimigo, ele vem e ele mente para Eva. Ele mente para ela. E ele começa a jogar mentira e a corromper o coração da Eva. E aí, eu não sei
se bicho falava ou se bicho não falava, porque a Eva não fica assustada quando uma cobra começa a conversar com ela. Eu não sei você, mas eu ficaria assustado se de repente um bicho, eu estou andando na rua e um doguinho caramelo começa a trocar ideia comigo. Eu ia ficar levemente assustado, apesar de ser incrível, porque provavelmente os doguinhos caramelo têm uma comunicação, né? Porque eles são eternos. Mas a serpente, ela mente, ela engana a Eva. E aí, mano, a gente aprende a primeira coisa. O pecado começa aqui. Faz assim, com o seu dedo, bem bonitinho. Isso. O pecado começa aqui. A Bíblia diz que depois dela ter trocado, da Eva ter trocado ideia com a serpente, a Bíblia diz que ela olhou para o fruto proibido e ela desejou o fruto proibido no seu coração. Olha só. Olha que coisa interessante. Antes de pegar o fruto, antes de consumar o ato, antes de executar a ação de tirar o fruto e comer o fruto, ela desejou o fruto no seu coração. Isso diz muito respeito a mim e a você e como a gente funciona. Porque primeiro a gente peca aqui. E você tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque às vezes, meu filho e minha filha, em nome de Jesus, lembra que eu falei que a palavra hoje é de manutenção. Às vezes você foi deixando o pecado entrar devagarzinho, velho. Às vezes você foi deixando, cara, sabe? E aí às vezes você começou a seguir uma galera que você não devia seguir. Aí às vezes você começou a curtir umas fotos que você não deveria curtir. Aí às vezes você começou a mandar umas fotos que você não deveria ter mandado. Aí você acha que ninguém está vendo, mas como a dona Jamila aqui acabou de falar, Jesus está vendo. Tem alguém comigo aqui ou não? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. E aí, mano, devagar, essa parada foi entrando na sua cabeça. E aí, de repente, a bomba estoura. De repente, acontece alguma coisa mais séria, mais grave. Aí, o pai, a mãe, o responsável, procura a igreja, procura o pastor. Mas quando a gente vai pegar, a origem é um negócio pequenininho. Começou lá atrás, por causa de alguma coisa que entrou na sua cabeça. Mano, presta atenção, velho. Para de ficar consumindo besteira. Para de ficar consumindo bobeira. Tem alguns pais aqui que estão me assistindo. Pai, por favor, não normalize nenhum tipo de comportamento pecaminoso. Esse tipo de comportamento pecaminoso está corrompendo a juventude brasileira. Está ficando normal agora a gente levar os nossos adolescentes, presta atenção porque eu estou falando sério, está ficando normal agora os nossos adolescentes, os nossos jovens, nossos pré-adolescentes irem em festa de aniversário, irem em um rolezinho na casa de alguém e o tipo de música que toca é o tipo de música que só fala baixaria. E você fala assim, ah não, é só música, ah não, eu curto a batida, mano, na moral, sério mesmo? Aí você fica ouvindo música, desculpa senhores pais, mas é isso que toca nas festas, é isso que toca, ok? Não fique escandalizado com o pastor, estou pregando aqui. Mas aí você fica escutando música que fala que a menina vai sentar, você fica escutando música de novinha, você fica escutando música de sarrada, você fica escutando música disso e daquilo. Aí você começa a normalizar o comportamento. Aí a primeira vez que você ouve, você acha normal. Mas a segunda vez que você ouve, você já começa, ah não, mas é da hora. Ah não, mas tal pessoa postou um vídeo dançando, então eu acho que eu também posso fazer. E aí você traz esse comportamento para você. Chega da gente normalizar esse tipo de coisa. Posso ouvir um amém ou não? Amém. O pecado vai entrando devagar, mas ele começa aqui, ó. Ele começa aqui. Chega da gente normalizar os nossos adolescentes ficar expondo o corpo, cara. Chega disso, cara. Presta atenção, menino, menina, que você que está aqui me ouvindo, em nome de Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo, seu corpo não é uma vitrine, proteja e guarde o seu corpo em nome de Jesus. Posso ouvir um amém ou não? Amém. O pecado, ele vai entrando, cara, com parada devagar, que a gente vai falando, não, mano, tá suave. E aí quando a gente vê, a gente já mergulhou no vacilo, cara, mas começa com coisa pequena, começa com uma paradinha, sabe?
Começa com uma musiquinha, começa com uma letra que fala sobre adultério, que fala sobre beijar o máximo de boca possível, e a gente acha normal. Aí a gente acha super engraçado que na farofa da GK, a pessoa que beijar mais boca vai ganhar um prêmio. Uau, parabéns. Então quer dizer agora que a gente está achando legal esse tipo de coisa. A pessoa vai chegar em casa com uma doença. E a gente acha isso super bacana, afinal de contas é a GK, ela é super famosa. Ô velho, em nome de Jesus, quando a gente começa a dar risada e achar esse tipo de coisa maneiro, a gente vai deixando o pecado entrar na nossa mente, entrar no nosso coração. Foi isso que aconteceu com a Eva. Antes dela executar o pecado já estava na cabeça dela. E aí, mano, quando ela estende a mão, e ela vai e ela pega o fruto que ela não deveria pegar, ali já é a mão de uma pecadora. Ali ela já não está mais no plano original de Deus. Ali ela já ramelou. Ali ela vacilou. Só que, eu falei da Eva, porque a Eva comeu primeiro. Entretanto, Adão pecou junto. Porque a Bíblia fala que ela pegou o fruto, comeu e deu ao seu marido que estava com ela. Ou seja, o Adão viu tudo o que estava acontecendo e não falou nada. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, como filho de Deus, você não foi chamado para diante de uma situação de pecado, para diante de algo errado, ficar calado. Você não foi chamado para ser conivente com o pecado. Você não foi chamado para fazer silêncio enquanto está todo mundo se destruindo. Você é voz de Deus, voz profética por onde você passar. Posso ouvir um amém ou não? No momento que o Adão viu a Eva trocando ideia com a serpente, e viu que o negócio estava feio, e viu que ela estava indo pegar o fruto, ele deveria ter falado, não pega, Deus falou para a gente não pecar. Mas ele foi na onda, mano. Ele foi na onda. E aí, vamos aqui, a gente sabe muito bem que a Bíblia deixa claro que nós temos papéis diferentes, isso é maravilhoso, né? A gente tem aqui homens e mulheres, e homens têm papéis, mulheres têm papéis, e esses papéis, a gente falou sobre isso já em outros cultos, mas esses papéis, eles se complementam, e a gente vive a plenitude disso quando você for bem mais velho do que você é hoje, bem mais velho do que você é hoje, e você estiver casado. Mas a questão é a seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa, rapaziadinha, homens que estão aqui me ouvindo, a gente tem que parar, velho, com essa moleza que tá rolando aí, mano. Tá surgindo uma geração, velho, de menino, com todo respeito, de menino molenga, cara. De menino mole, de menino que não tem atitude, de menino que não fala quando tem que falar, que não age quando tem que agir, cara. Enquanto isso, as meninas estão estudando, fazendo o corre delas, indo para cima. Eu não estou falando que as meninas não têm que fazer, elas têm que fazer isso mesmo. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, enquanto as meninas estão fazendo o corre delas, você está ficando para trás aí, brother. Aí as meninas trocando ideia de futuro, e falando de faculdade, de vestibular, e você está aí, mano, falando de marca de chuteira, bro, na moralzinha. Nada contra a marca de chuteira, eu amo futebol, mas está na hora da rapaziada começar a amadurecer. Posso ouvir um amém ou não? Você não foi chamado para ficar calado na frente do pecado. Você foi chamado para falar, para se posicionar. E aí, velho, o pecado corrompeu aquilo que Deus tinha criado. Deus criou tudo lindo, tudo maravilhoso. Colocou o homem no jardim do Éden. Que lugar maravilhoso deveria ser o jardim. Mas o homem pecou. E aí quando o homem peca, aquilo que deveria ser puro, fica impuro. Aquilo que deveria ter ficado da forma como Deus criou, fica corrompido. A gente já falou que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele mesmo. Só que agora, essa imagem e semelhança, ela foi corrompida pelo pecado. Imagina uma foto. Pensa numa foto, tá ligado? Uma foto. Agora, pensa quando você joga um filtro numa foto, e às vezes você está tentando editar a foto, você erra na edição, e ela fica toda desfocada, toda zoada, toda torta. O pecado é isso. O pecado corrompeu a imagem de Deus que existe em mim e que existe em você. E aí, é interessante, cara. É interessante por quê? Porque a Bíblia fala que quando eles pecaram, eles perceberam que eles estavam nus.
Por quê? Porque não tinha maldade, e era tanta pureza que não precisava usar roupa. Olha que coisa louca, a gente não consegue nem imaginar uma parada dessa. A gente não consegue nem conceber isso. Mas eles não precisavam usar roupas, eles viviam no jardim. Só que de repente eles sentiram vergonha, e eles fizeram roupa de folha. Fala, roupa de folha. Sabe o que é roupa de folha? Roupa de folha é o ser humano tentando arrumar a bobagem que ele fez. O ser humano pecou, errou feio, trouxe maldição do pecado para toda a humanidade. Só que aí ele percebe que ele está nu, ele percebe que ele está sem roupa, e ele fala assim, já sei, vou dar um jeito aqui, vou dar os meus pulos. E aí ele tenta se arrumar de alguma forma. Dá até uma clareada, parece que vai melhorar, mas não melhora nada. Tenta costurar roupa de folha, tenta dar um jeito, mas nada acontece. Tenta fazer alguma coisa, mas nada acontece. Sabe quando a gente peca e a gente tenta arrumar? Você conta uma mentira para sua mãe, e aí para você arrumar a mentira que você contou para sua mãe, ao invés de você confessar e falar, mãe, perdoa, eu pequei, você conta outra mentira para justificar a mentira que você contou. Aí a sua mãe, mano, sua mãe está ligada que você está mentindo. Ela sabe, não adianta você achar que você está enganando sua mãe, você não está, mano. E aí, a sua mãe então, ela começa a te apertar um pouco mais. Aí para sustentar as duas mentiras que você já contou, você lança uma terceira. Sabe o que você está fazendo? Você está costurando roupa de folha. Você está tentando arrumar aquilo que você jamais deveria ter feito, que é o pecado. E o problema, tanto do pecado original, de Gênesis capítulo 3, quanto do pecado que eu e você cometemos, é que o pecado ele gera um abismo entre nós e Deus. O homem, ele não tinha problema para se relacionar com Deus, porque a Bíblia fala que Deus vinha no jardim do Éden e conversava com eles. Então Deus vinha na viração do dia, ou seja, ali, finzinho da tarde, 6h30, Deus vinha e conversava com eles, trocava uma ideia com eles, mas, por causa do pecado, presta atenção, por causa do pecado, houve uma inimizade entre Deus e o homem, um abismo gigantesco, uma distância gigantesca. Por quê? Lembra que a gente falou no começo? Deus é santo. Então, se Deus é santo, Deus não se mistura com o pecado, mano. Se Deus é santo, Ele não vai compactuar com as nossas atitudes e com o pecado que a gente fica alimentando. Só que tem uma parada, cara. E agora? O que a gente faz? Bom, é interessante que logo no capítulo 3, mesmo após o pecado, Deus já anuncia a solução de todas as coisas. Olha que bagulho maravilhoso isso aqui, mano, presta atenção. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Sabe que é interessante isso aqui porque às vezes acontece alguma coisa, o cara dá um vacilo, faz algum negócio na célula, no discipulado, faz uma parada errada que não deveria ter feito, e aí fala assim, não, Davi, eu não vou para a igreja não. Por quê? Não, fiz uma coisa errada, pequei. Não estou conseguindo orar, não estou conseguindo, sabe, falar com Deus. Não consigo nem olhar na cara da pastora Jamila, misericórdia. E sabe qual que é o negócio? É uma atitude semelhante à de Adão e Eva, porque quando eles pecaram, eles tentaram se esconder. Agora deixa eu te falar uma coisa, aconteceu alguma coisa, pecou, não tenta se esconder de Deus, corre na direção dEle, corre aos pés dEle, porque Deus é um Pai de amor. Posso ouvir um amém ou não? Olha que interessante, cara. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Fala onde? Olha só, Deus não pergunta o que você fez. Primeiro porque Deus já sabia o que tinha acontecido.
Segundo, porque Deus é um Deus de relacionamento, Deus nos ama. Então Deus estava procurando Adão para falar com ele. Óbvio, aquilo que Adão fez, haveria consequência. Aquilo que Eva fez, haveria consequência. A gente sabe disso, nós colhemos as consequências do pecado original, até hoje. Entretanto, Deus não perguntou, o que foi que vocês fizeram? Não, Deus perguntou, onde você está? Isso revela que Deus nos ama e que Deus sempre vem na nossa direção para se relacionar conosco. E é o que está acontecendo nessa noite. Enquanto eu prego a palavra, existe um chamado de Deus para falar com você, para falar o seu coração nessa noite, mano. Olha isso aqui. Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ele me ofereceu do fruto e eu comi. Aqui começa a parada massa. Aqui começa a parada da hora. Sabe por quê? Porque isso aqui, mano, isso aqui acontece todo dia. Ei, você fez uma parada errada. Não, mas veja bem, a culpa não é minha, a culpa é dele. Ou então, o clássico da escola, do ensino médio, ensino fundamental. Não foi só eu não fiz sozinho. Você fez o negócio, você fez errado, a professora, a diretora está te chamando a atenção e você fala, não foi só eu. Estava eu, não sei quem, não importa, você fez, assume o seu BO, parça. Na hora de fazer com a turma tá tudo legal, mas na hora de segurar o seu BO, aí você não quer segurar, mano. Pelo amor de Deus, pelo menos tanca o negócio que você fez de errado. Tem a responsabilidade, porque depois fala assim, não, mas é perseguição. Aí na minha época não tinha isso, porque na minha época era pau no gato, mas aí hoje a mãe vai cobrar o professor, falar assim, o professor não gosta do meu filho, o professor persegue o meu filho. Ô mãe, pelo amor de Deus, seu filho toca o terror na escola, você acha que é o professor que está perseguindo ele? Na minha época, quando eu tirava nota baixa, a culpa era minha. Agora o aluno fica de recuperação, a mãe vai cobrar o professor e falar, por que você deixou meu filho de recuperação? Ô, em nome de Jesus, seu filho ficou de recuperação porque ele não estuda, joga Free Fire o dia inteiro, é lógico que ele vai ficar de recuperação. Bota o menino para estudar. Ah, mas Davi, mas ele só quer videogame. Você que deu o videogame, tira o videogame na mão dele, dá o livro, ele vai estudar. Mas enfim, voltando, essa palavra não é para os pais, é para o adolescente, olha só, presta atenção. Começa uma transferência de culpa. O Adão bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa na cobra, o capeta não tem quem botar a culpa. E aí vem a consequência, para cada um, que tem consequência. Veja bem, presta atenção, pecado não é brincadeira, pecado tem consequência. Quando a gente desobedece a Deus, a gente vai colher a consequência da nossa desobediência. Mas isso não significa que Deus deixou de nos amar. Mas isso significa que Deus é justo. Posso ouvir um amém ou não? Mas mesmo havendo consequências catastróficas por causa desse negócio aqui que Adão e Eva fizeram, e as consequências são catastróficas, porque o pecado não corrompeu só os seres humanos, o pecado corrompeu a criação. O pecado corrompeu o cosmos, não era para ter erva daninha, não era para ter doença, não era para ter miséria, não era para ter fome, não era para ter desigualdade. O ser humano não foi feito para morrer. Não era para o parto da mulher doeu tanto que dói. Não era para a gente ter que se esforçar e suar absurdamente para tirar o mantimento para a nossa casa. O trabalho era para ser algo natural. Tudo isso é consequência do pecado. Então tem consequências gigantescas o pecado de Adão e Eva. Mas, mesmo tendo consequência, a gente vê aqui misericórdia e graça de Deus. Olha que interessante. Versículo 17. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu a árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas naninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Aqui a gente tem então a consequência do pecado, falando do nosso suor, do nosso trabalho. Agora, olha só o versículo 15. Versículo 15.
Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Jesus está falando aqui, Deus está falando aqui com Satanás. E entre a sua descendência e descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que é isso aqui? Presta atenção. Ferirá a cabeça, então Jesus pisando na cabeça da cobra, mas a cobra vai ferir o calcanhar. O que é essa linguagem? O que Deus está falando aqui? E eu estou acabando, os meninos do louvor podem subir já. Presta atenção. Isso aqui significa o seguinte: Jesus passaria por um momento de humilhação por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Jesus passou por um momento de humilhação por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Agora, Ele se humilhou para que nós fôssemos salvos. Se você olhar para fora lá, você vai ver uma chuva forte. Olha para mim de novo. Imagina que você está na sua casa confortável. Você está bem, você está suave, você está tranquilão. Imagina que você tem um tênis muito caro, o tênis dos seus sonhos, o tênis que você sempre quis. Esse aí mesmo. Aí imagina, presta atenção, vem comigo. Imagina que o seu pai vira para você e fala assim: você vai pegar esse tênis, o mais caro que você tem, o mais top, e você vai levar esse tênis lá na quebrada, na última rua, do último bairro. Você vai a pé, tomando chuva, e você vai entregar esse tênis, porque tem alguém lá que precisa desse tênis. E você vai nessa chuva, se molhando todo, com o tênis que o pai te deu. E você chega para entregar esse tênis para aquela galera, para aquele cara, para aquela menina que precisa. Na última rua, último bairro, no lugar mais feio, mais sujo que você consiga imaginar. Lugar mais escuro, mais podre, você chega lá. Só que quando você chega e você vai entregar o tênis, a galera para quem você vai entregar o tênis começa a te bater. Pô, você foi lá para levar o tênis, você tomou chuva, de repente todo mundo começa a te bater, te machucar. Jesus abriu mão da sua glória, Jesus estava no céu reinando. Ele abriu mão da sua glória e Ele veio até nós, não para trazer um tênis, mas para nos trazer a salvação. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E você sabe muito bem que eles bateram em Jesus, que eles espancaram Jesus. Eles bateram em Jesus com caniço, eles pegaram uma coroa de espinhos, eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Aqueles espinhos perfuraram a cabeça de Jesus. Jesus sangrou, eles açoitaram Jesus várias vezes. Eles arrancaram a barba de Jesus com as mãos. Eles deram socos de Jesus, eles ofenderam Jesus, eles arrancaram as roupas de Jesus, fizeram Jesus carregar uma cruz. Eles fizeram Jesus carregar uma cruz, todo machucado, e Jesus carregando a cruz. E veja bem, Jesus fez tudo isso por causa do meu pecado, do seu pecado. Jesus fez isso por causa que Ele nos ama. Jesus me ama, Jesus te ama. Mesmo a gente sendo muito pecador, porque a gente é pecador, Jesus carregou essa cruz. Presta atenção, eles pregaram Jesus na cruz. Eles pregaram Jesus na cruz. Jesus morreu por mim e por você. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E Ele venceu a morte por mim e por você, por amor a mim e por amor a você. E agora, por causa do sacrifício de Jesus, que foi anunciado desde Gênesis capítulo 3, por causa do sacrifício de Jesus, nós temos a esperança da vida eterna. E agora, as coisas começam a ser redimidas. Então, o pecado que corrompeu a imagem e semelhança de Deus, agora, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, e por causa do sacrifício de Jesus, nós somos purificados, nós somos limpos, nós somos lavados, e agora a imagem de Deus passa a ser restaurada em nós,
por causa daquilo que Jesus fez. E o plano original passa a voltar a acontecer, e um dia nós habitaremos com Jesus eternamente na casa do Pai, por causa daquilo que Ele fez por nós. E aí você agora, o que você faz com tudo isso que a gente está trocando ideia? O que você faz com toda essa informação? Bom, você olha para você mesmo. Você olha para dentro de você. E você olha para aquilo que precisa sair. Porque tem coisa aí que precisa sair. Tem coisa que você fez que desagradou o coração de Deus. Tem coisa que você fez. Quando a gente peca, a gente não peca só contra os nossos pais, contra quem cuida da gente, contra o professor na escola, não. Quando a gente peca contra Deus. Mas existe graça, existe favor, existe misericórdia, existe perdão. Jesus nos perdoa. Lembra da roupa de folha? A roupa de folha, a água que a gente tentou fazer com que o negócio ficasse transparente. Pois é, toda vez que a gente tenta por esforços humanos buscar a santidade, que foi a pergunta que eu fiz para a galera aqui no começo, pela nossa força a gente não consegue. Mas a santidade é quando o Espírito Santo de Deus toca no seu coração e Ele te leva a viver em santidade. Ele te afasta do pecado, Ele te afasta do mal, Ele te mostra o caminho certo, Ele te mostra o caminho até Deus. Portanto, deixa o Espírito Santo de Deus inspirar santidade no seu coração nessa noite. Eu quero que você feche os olhos agora. E eu quero que você não converse com ninguém, mas eu quero que você peça para o Espírito de Deus sondar o seu coração e te mostrar o que precisa sair aí.